Olá, Sam. Me chamo Pedro. Sou um policial militar aqui do interior do Ceará. O relato que vou compartilhar agora é algo que jamais saiu da minha cabeça. Algo que testemunhei com meus próprios olhos e que até os dias de hoje me atormenta nas noites de lua cheia. Alguns podem até duvidar, dizer que é superstição ou lenda contada pelas pessoas. Mas eu vivi esse pesadelo, e as marcas que ele deixou são tão reais quanto o sangue que corre em minhas veias. Tudo começou numa noite abafada, daquelas que o ar parece pesar sobre a pele. Eu estava voltando para casa depois de uma ronda noturna. O silêncio da estrada de terra era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas, que estavam sob meus pés, e pelos sons distantes de animais noturnos. A lua cheia pairava alta no céu, banhando a paisagem em um tom prateado e inquietante. Estava caminhando com a mão firme no cabo do meu revólver, um velho 38 que sempre estava comigo. Por aquela região, as histórias de lobisomem eram passadas de boca em boca. Muitos diziam que um tal de Zé da Bita, um andarilho que vivia por ali, era a criatura. Um homem que perdeu tudo, inclusive a sanidade. Vivia bêbado pelos cantos, direto conversando coisa com coisa. E que o povo contava que era ele quem se transformava em besta nas noites de lua cheia. Eu, no entanto, tinha minhas dúvidas. Enquanto caminhava, uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. O vento cessou de repente e a temperatura caiu, deixando o ar gelado e denso. Foi então que ouvi um som. Era um urro baixo e bem prolongado, vindo de algum lugar à minha frente. Os meus sentidos se aguçaram e meu corpo ficou tenso como uma mola prestes a saltar. No fundo da minha mente, a voz da minha avó ecoava, falando sobre gente que virava bicho. Eu sabia que não era uma superstição. Então continuei andando, agora com mais cautela. Foi quando vi, bem no meio do caminho, sob a luz da lua, havia uma figura curvada e de costas para mim. Parecia com um homem, mas algo estava errado. Suas costas eram largas demais, cobertas por uma camada grossa de pelos negros. O cheiro que emanava da criatura era algo que jamais esquecerei. Um misto de sangue seco e carniça. Engolia seco, tentando me convencer de que aquilo não passava de um cão bem grande. Mas no fundo eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. A criatura se ergueu, ficando em pé sobre duas patas. Seus olhos, vermelho como brasas incandescentes, se voltaram para mim. Não era um homem, não era um animal. Era algo entre os dois. Um lobisomem. Meu corpo inteiro se encheu de um medo que jamais havia sentido. Daqueles que fazem o coração disparar e a mente entrar em pânico. Eu tinha uma arma, mas sabia que 6 balas de chumbo talvez não fossem suficientes para deter uma criatura assim. Meus dedos tremeram quando puxei o revólver da cintura. Mas antes que eu pudesse atirar, o lobisomem soltou um urro de gelar a espinha e avançou em minha direção. Então corri, Sam. Eu corri como nunca havia corrido antes, sentindo a presença daquela criatura cada vez mais próxima de mim. Seus passos pesados esmagavam o chão, e o som do seu rosnado parecia penetrar em minha mente, me paralisando de medo. Eu sabia que não podia olhar para trás. Sabia que se o fizesse, poderia perder a sanidade. Me embrenhei por um matagal tentando despistá-lo, mas o lobisomem estava em meu encalço, cada vez mais perto de mim. Em um último esforço de desespero, avistei uma árvore grande e robusta. Não havia tempo para pensar, só para agir. Subi na árvore com agilidade que nem sabia possuir. O lobisomem parou no pé daquela árvore, seus olhos cravados em mim. Ele sabia que eu estava ali, mas que não parecia interessado em subir.
pois acho que ele conseguiria. Ficou apenas ali me observando, como se esperasse que eu cometesse algum erro. O tempo parecia ter parado Sam, e o terror era tão intenso que eu mal conseguia respirar. Finalmente, depois de um tempo que me pareceu uma eternidade, o lobisomem soltou um último rosnado e se afastou dali, desaparecendo na escuridão. Permaneci naquela árvore até o amanhecer, tremendo de medo e frio, mesmo com o calor abafado daquela madrugada. Quando o primeiro raio de sol rompeu o horizonte, desci lentamente. Ainda estava em choque. Caminhei para casa com as pernas bambas, não acreditando que tinha sobrevivido. Nunca mais vi o tal de Zé da Bita, pois o conhecia, e ele sabia quem eu era. E o mais estranho e intrigante disso tudo é que nunca mais ouvi falar de lobisomem por aquela região. As aparições cessaram de vez. Mas eu sei o que vi naquela noite. Sei que ele está lá fora, esperando o momento certo para retornar. E se você que está ouvindo acha que essas histórias não passam de lendas ou invenções, só tem uma coisa para dizer. Tome cuidado ao andar sozinho nas noites de lua cheia. Você nunca sabe o que pode estar à espreita na escuridão. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.